João, capítulo de número 5, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 18. O texto que fala sobre a cura de um homem no tanque que estava próximo ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Senhor, nessa manhã, nós estamos gratos ao Senhor por mais uma semana que se findou, por uma outra que se inicia, e o Senhor graciosamente nos trouxe aqui, Pai, com saúde, nos trouxe aqui para adorarmos o Senhor, para prestarmos um culto a Ti e sermos também alimentados por Ti, apacentados por Ti, Pai. Que o Senhor nos apacente, que o Senhor nos alimente, como o Senhor tem feito, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova sessão no livro de João. Essa sessão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, vai trazer alguns embates entre Jesus e os judeus. Nós já temos visto no Evangelho de João que os judeus eles estão com uma certa dificuldade de crer em Jesus. Eles precisam de sinais, eles precisam de milagres. Se não for assim, eles não creem. Enquanto nós vemos outras pessoas tendo uma facilidade maior de crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas até então, não havia um problema muito grande entre Jesus e os judeus. Até então, eles não estavam querendo matar Jesus. Mas isso começa a partir do capítulo 5 de João. A gente vai ver que esses embates vão iniciar e a partir de divergências teológicas, eles vão querer matar Jesus. Mas o tema abordado nesse texto é um tema muito interessante para a gente tratar aqui nessa manhã. O tema principal
e foi o título que eu dei à mensagem, é sobre legalismo. Vocês sabem o que é legalismo? O título que eu dei à mensagem é: o legalismo nos rouba a alegria da graça de Jesus. O legalismo, meus irmãos, como eu posso descrever para vocês legalismo? O legalismo é uma atitude, é uma crença, é um estilo de vida que nos faz acreditar mais em leis e regras humanas que não estão na Bíblia, que não foram ordenadas por Deus. E a gente, ao acreditar nessas leis e nessas regras, a gente começa a viver a partir dessas leis e dessas regras e coloca elas, inclusive, acima daquilo que nós lemos nas Escrituras, acima daquilo que o próprio Senhor nos ensinou. Então, o legalismo é viver debaixo de regras e leis criadas por homens e querer não apenas viver debaixo dessas regras, mas também imputar essas regras sobre as outras pessoas. Oi. Aurélio diz que legalismo é uma adesão estrita, literal ou excessiva a uma lei ou um conjunto de leis. Olha aí. Atribuição de valor excessivo às prescrições ou aos procedimentos formais. Tendência a pensar e a agir com grande severidade de ordem moral e de julgamento. E, por último, observância rígida de doutrinas ou práticas religiosas, fixação excessiva em códigos de conduta. Então, o legalismo, ele não está atrelado ao que o Senhor nos ensinou. Ele está atrelado ao que os homens criaram e se apegaram. E o problema do legalismo, como a gente vai ver aqui no texto, é que ele nos rouba a graça, ele nos rouba a alegria, ele nos rouba o que de fato importa naquilo que o Senhor nos ensinou e aquilo que o Senhor quer nos dar, nos transmitir. Nós vamos tratar esse tema hoje e esse texto em 2 pontos. O primeiro ponto está do verso 1 até o verso 7. Eu dei o nome de fé mal direcionada. Fé mal direcionada. E o segundo ponto é: o legalismo é opositor de Jesus. Então vamos ao texto, meus irmãos. Fé mal direcionada. A gente vai ver, o texto começa dizendo que Jesus foi a Jerusalém para uma festa dos judeus, e que lá em Jerusalém tinha um tanque, um grande tanque, né? O texto está dizendo aqui, inclusive no verso 2, que esse tanque ele era tão grande que ele tinha 5 entradas. Então era como se fosse uma piscina grande, um piscinão. Tinha 5 entradas distintas, era um tanque grande. E ali, próximo a esse tanque, ficava um grande número de pessoas doentes, inválidas. Então eram cegos, mancos, paralíticos. Eu e a Bruna estivemos recentemente no Rio de Janeiro, a gente ficou hospedado bem no centro do Rio de Janeiro, e nós vimos muitas pessoas em situação de rua, muitas, eu nunca tinha visto aquela quantidade, aquela aglomeração de pessoas em situação de rua. Logo abaixo do nosso hotel tinha alguns prédios públicos, e ali, durante a noite, eles ficavam assim, às dezenas, aos montes mesmo, assim, umas 40 ou 50 pessoas, assim, uma do lado da outra, dormindo em situação de rua, e na frente também do mesmo jeito, do lado. E de manhã eles acordam bem cedo e aí ficam ali na região. Eu vi muita gente. Quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa grande quantidade, dessa multidão de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. E o texto vai dizer no verso 4 que eles acreditavam que havia uma crença, né? João, quando ele diz aqui que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas,
e o primeiro que entrasse no tanque depois que essa água era agitada, ele era curado de qualquer doença, João está escrevendo de uma perspectiva do que as pessoas viam, do que as pessoas acreditavam. Não é que de fato isso acontecia. João não está dizendo que de fato, de tempos em tempos, um anjo descia ali, mexia a água e alguém era curado. Ele está transmitindo uma crença da época. É um estilo literário do evangelista. A gente pode ter certeza disso a partir também do verso 18, quando ele fala, por exemplo, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Percebe que João está dizendo assim, que Jesus estava violando o sábado, mas Jesus não estava violando o sábado. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, Jesus nunca transgrediu a lei. Então, João está dizendo que era a perspectiva dos judeus, de que Jesus estava violando o sábado. Assim também é a perspectiva dos judeus, era uma crendice da época, de que de tempos em tempos um anjo descia naquele tanque, agitava a água, e o primeiro que entrasse era curado. Mas isso não é verdade, era uma crendice. Esse tanque, muito provavelmente, tinha a sua água agitada de tempos em tempos, mas não era por um anjo, era porque esses tanques eles eram alimentados tanto por fontes que brotavam ali do solo, como também por tubulações. Então, muito provavelmente, esse tanque aqui, que ficava ali na cidade de Jerusalém, chamado Betesda, ele recebia a alimentação de água de tubulações que vinham de outros lugares da cidade, e à medida que essa água chegava no tanque, a água era agitada. E as pessoas acreditavam que essa agitação da água, né, por exemplo, quando você está enchendo uma piscina e você liga ali para alimentar aquela piscina, a água começa a se agitar, começa a encher, não é? Então eles acreditavam que essa agitação nas águas, que eles não viam, né, só via a água sendo agitada, era um anjo. E aí eles acreditavam que o primeiro que entrasse naquela água era curado. E aí um daqueles homens que estavam ali, dentre aquela grande multidão que ficava ao redor daquele tanque, tinha 38 anos que ele era paralítico. E aí Jesus vê aquele homem deitado, fica sabendo que ele estava naquele estado durante 38 anos, durante tanto tempo, e Jesus pergunta: você quer ser curado? E o paralítico não responde à pergunta de Jesus se queria ou não ser curado. Ele queria, é claro, é óbvio, mas olha só qual que era a esperança dele, qual que era a expectativa dele. No verso 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, meu primeiro ponto, meus irmãos, é fé mal direcionada. O problema do mundo não é falta de fé, meus irmãos. A gente não tem falta de fé no mundo, nem falta de amor, ou pelo menos o amor que a gente espera. O que acontece é que esse mundo está depositando a fé, a gente deposita a nossa fé e o nosso amor, a nossa vida, o nosso afinco, as nossas forças, em coisas que não serão a nossa salvação. Pelo contrário, só vão nos frustrar essas coisas. E a gente está vendo aqui no Evangelho de João, João está mostrando para os seus leitores, não apenas nesse texto, mas em outros que nós já tratamos aqui, que não adianta depositar a nossa fé nessas coisas, não adianta ter a fé direcionada para essas coisas deste mundo, que não vão nos salvar, que não vão mudar a nossa vida, pelo contrário, nós vamos apenas nos frustrar. Então João está mostrando que Deus nos deu o seu Filho, a luz do mundo, né? Ele tem tratado disso desde o início do Evangelho, dizendo que Deus deu o seu Filho ao mundo,
para que a gente tenha fé em alguém que de fato pode mudar as nossas vidas, em alguém que de fato pode nos salvar. João está querendo mostrar que Deus está dando um direcionamento para essa fé que nós temos, para a fé que existe nesse mundo, para o amor que existe nesse mundo. Ele tem feito isso mostrando como a fé mal direcionada nas coisas deste mundo podem ser frustrantes, comparadas ao que Jesus tem para oferecer. Quer um exemplo? Quando Jesus transforma a água em vinho, a gente já tratou disso aqui. João está mostrando que os potes de purificação, que a água da purificação dos judeus era insuficiente, era frustrante, não tinha de fato capacidade de purificar. Depois João vai tratar sobre Nicodemos, não é? Jesus vai falar com Nicodemos. O que é que João está mostrando lá? Que o conhecimento da lei que Nicodemos tinha também não era suficiente para salvá-lo, para mudar a vida dele. Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Depois, João vai tratar de uma conversa que Jesus tem com a mulher samaritana na beira do poço. E qual que é a ideia lá? Mostrar que a água do poço de Jacó também era insuficiente, também era frustrante, não iria matar a sede daquela mulher. E agora, João está mostrando para os seus leitores que o tanque de Betesda não é suficiente para curar aquele homem, para mudar a vida daquele homem. Mas aquele homem está com uma fé mal direcionada. Ele acredita que se alguém levar ele naquela água, quando ela for agitada, ele vai ser curado. Então, meus irmãos, esse é o problema real do mundo. A fé nas coisas que não mudam a nossa vida. Não é falta de fé, é fé nas coisas erradas. E a gente tem tanta fé nas coisas erradas, mas tanta fé, que a gente viu essa semana, por exemplo, um homem matando o outro, lá nos Estados Unidos, porque um acreditava piamente numa coisa, o outro acreditava piamente em outra. E ambos defendem as suas posições. Mas esse assassino, ele tinha tanta fé mal direcionada, ele acreditava tanto que aquele homem que estava sentado ali dando a palestra era alguém desumanizado, era um monstro, que aquele homem precisava ser morto. Então, eu só estou dando um exemplo, mas nós temos diversos exemplos de como nós depositamos a nossa fé de maneira errada em coisas que não vão salvar a nossa vida, que não vão salvar esse mundo, que não vão mudar em nada as coisas. E boa parte disso, boa parte de termos essa fé mal direcionada, essa fé nas coisas que não importam, de ao invés de depositarmos a nossa fé no Filho de Deus que foi enviado ao mundo, nós estamos depositando a nossa fé nessas outras coisas, e isso tem sido insuficiente, isso tem frustrado a gente, isso tem colocado a gente em um caminho que esse homem está há 38 anos, em um caminho que não dá em lugar nenhum. 38 anos sofrendo de paralisia. O texto não diz qual que era a sua doença, mas ele era paralítico, ele não conseguia andar. E ele está 38 anos nessa situação. E há 38 anos ele está acreditando que a solução dele está lá no tanque de Betesda, quando o anjo agitar as águas. A gente percebe, depois no decorrer do texto, que boa parte do motivo da gente depositar a nossa fé nas coisas que não vão nos salvar, que não vão mudar a nossa vida, são por causa do legalismo. Por quê? O legalismo, que é essa crença exacerbada, essa crença, esse apego às leis que foram criadas pelos homens, às regras que foram criadas pelos homens,
até as crendices que foram criadas pelos homens, esse legalismo vai fazer as pessoas se tornarem como este paralítico. Vai pegar a fé das pessoas que era para ser direcionada a Jesus e a graça de Jesus e vai mudar o sentido dessa fé para essas leis, essas crenças, essas regras que os próprios homens criaram. O legalismo, ele vai nos pegar a fé que Deus nos deu para crermos em Jesus, para experimentarmos uma vida com Jesus, para termos uma alegria naquilo que Jesus é e no que Ele tem feito por nós, e vai pegar essa fé e vai direcionar para essas regras, pequenas regras que os homens criaram. E aí eu vou para o meu segundo ponto, o texto continua. O legalismo é opositor de Jesus. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O homem tinha fé de que se alguém levasse ele no tanque, ele seria curado, não é? Mas o verso 8 vai dizer que Jesus é quem mudou a vida daquele homem. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha aí, meus irmãos. Esse texto nos mostra que o legalismo pode roubar a nossa fé e a nossa alegria que foram dadas por Jesus. Acabou de acontecer um milagre. Um homem, 38 anos paralítico, foi curado. Pegou a sua maca, né, na qual ele ficava deitado, botou debaixo do braço e começou a andar. Exatamente aquilo que Jesus tinha dito para ele fazer. Mas os judeus, cheios de legalismos, ao verem aquele homem andando, não se alegram com o milagre, não se alegram, não creem em Jesus, não creem que algo poderoso, que algo dos céus aconteceu. Pelo contrário, ao invés de olharem para a obra de Jesus, ao invés de olharem para o milagre que havia acontecido, eles ficam incomodados, porque aquele homem estava quebrando uma regra que eles haviam criado. Jesus está dando cura, Jesus está dando vida, Jesus está transformando a vida das pessoas. Mas enquanto Jesus está dando cura e vida, os legalistas estão dando peso e condenação para a mesma pessoa, meus irmãos. Aí você me pergunta: Clisman, esse homem estava desobedecendo a lei dos 10 mandamentos, que fala que ele tinha que guardar o sábado, que ele tinha que descansar no sábado? Não, meus irmãos, não estava. Esse homem não estava pecando ao carregar a maca, se é isso que você quer saber. Ele não estava transgredindo a lei de Deus, ele não estava cometendo um pecado ao carregar aquela maca. Sabe o que ele estava quebrando? Existe uma tradição dos judeus chamada de Mishnah. O que é essa tradição dos judeus? Eles pegaram os 10 mandamentos e dentro dos 10 mandamentos eles começaram a elencar como que você pode quebrar aquele mandamento. E aí eles fizeram uma lista enorme, uma lista exaustiva de coisas que você não pode fazer, porque se você fizer, você quebra o mandamento. E lá no mandamento do sábado, que diz que você deverá guardar o sábado, porque Deus descansou no 7º dia,
eles pegaram e criaram 39 categorias de trabalhos que você não poderia fazer, porque senão você estaria transgredindo o mandamento. Perceba, não está escrito na Bíblia, não está dizendo o que você deveria ou não fazer, está dizendo que você deveria descansar, e aí tem as suas interpretações. Mas aí os judeus pegaram, criaram a sua própria tradição e escreveram 39 categorias de trabalhos que você não poderia fazer no sábado, porque senão você estaria transgredindo. E dentre essas categorias, uma delas era pegar ou carregar qualquer coisa de uma propriedade até outra propriedade. É uma lei que eles criaram. Os judeus criaram essa lei e eles acreditavam piamente nela. Então eles acreditavam que você não podia carregar uma coisa de uma propriedade para outra. Mas não é nada disso que o sábado estava proibindo de fazer. Na verdade, eu já preguei aqui os 10 mandamentos, eu já falei sobre o sábado, não é? E a ideia de Jesus para o seu povo era que o dinheiro não fosse o dono da vida deles, a ponto deles trabalharem todos os dias da semana para conseguirem o seu sustento. A ideia é, em 6 dias você trabalha para conseguir o seu sustento, mas no 7º dia você descansa. Primeiramente é uma ordem de saúde para as pessoas, para que você não se mate de trabalhar. E segundo, que esse dia de descanso você direcione ao Senhor, você leve a sua família para a igreja, por exemplo, e ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar e tudo mais. Então eles pegavam esse dia de sábado para fazer os seus cultos. Mas nunca teve uma pretensão de ser algo minucioso a ponto de falar que uma pessoa não podia carregar uma coisa de um lugar a outro. Quem criou isso foram os judeus. Então isso é legalismo, meus irmãos. É pegar o que Deus disse e criar outras leis debaixo daquilo que Deus disse e dizer, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer você está em pecado, e eu também não vou fazer, porque se eu fizer eu estou em pecado. E a gente vai perder a salvação, a gente vai perder o contato com Deus, a gente vai perder a graça de Deus, a gente vai estar sujo perante Deus. Isso é o legalismo, de maneira prática aqui. No caso dos judeus era o homem levar a maca. Mas no nosso caso tem muita coisa por aí, não tem? Que os legalistas criaram e que se a gente fizer, a gente está em pecado, a gente está mal com Deus. Eu já fiz parte de igrejas, por exemplo, que o que era proibido, e se você fizesse isso, você ia pegar disciplina, era cantar de calça jeans. Eu já fiz parte de igrejas que pegavam no pé com isso. Eu já fiz parte de outras que tinha no estatuto da igreja que era proibido fazer tatuagem. Estava lá no estatuto. Se você fizesse a tatuagem, você estava passível de passar por um processo de disciplina na igreja. Então são leis que vão sendo criadas, e aí a liderança da igreja vai dizer assim, se você fizer isso, você está em pecado. Só que não é pecado. Não era pecado aquele homem levar a maca dele de um lugar para o outro. Assim como não é pecado cantar de calça jeans, ou fazer tatuagem, ou, por exemplo, consumir bebida alcoólica de forma moderada, ou tocar a bateria na igreja, que em algum tempo já foi pecado. Guitarra na igreja, porque a guitarra foi feita para tocar rock, e rock é uma música do diabo. Eu estou falando de coisas do passado, mas tem coisas hoje em dia, que são legalismos, e que a gente imputa sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E o
legalismo diz, você precisa cumprir todas essas regras, você precisa ser perfeito em todas elas. Se você não fizer, você está pecando. E se você está pecando, você está errado, você está mal, você precisa de disciplina. Meus irmãos, há o legalismo e há uma outra coisa que não está sendo abordada aqui no texto, mas que vale a pena ser mencionada, que é o antinominismo, que aí é uma reação ao legalismo. Então, se o legalismo fala assim, você tem que cumprir todas essas 39 regras que eu criei acerca de trabalho, porque senão você está em pecado, é um extremo muito grande. Então você está dizendo que é pecado, coisa que não é. Então, se fosse resumir o legalismo, é dizer para as pessoas que é pecado, coisa que a Bíblia não diz que é pecado. Só que em reação ao legalismo, foi criado o antinominismo, que é a rejeição total da lei, que é basicamente dizer, nada é pecado. Nem mesmo o que está escrito na Bíblia é pecado. Então nós temos que tentar caminhar pelo meio. Primeiro, não dizer e não crer, não imputar sobre nós e sobre os outros pecados que na verdade não são pecados, que a Bíblia não diz que é pecado, mas a gente está dizendo que é, a gente está vivendo segundo aquilo, imputando sobre nós mesmos, dizendo que nós temos que viver segundo uma perfeição que a própria Bíblia não diz que nós temos que viver segundo ela, e também colocando sobre as outras pessoas e julgando as outras pessoas se elas não estiverem seguindo aquela regra de conduta que eu criei ou que outra pessoa criou e eu sigo. Mas também a gente não pode chegar no outro extremo de falar, não, nada é pecado. Está tudo liberado. Não existe nenhuma lei, nenhuma regra que nós devamos seguir. Esse é um outro extremo, que também a gente não quer chegar nesse lugar. Mas o grande fato que o texto está mostrando, eu estou dando essas explicações sobre legalismo porque é algo que precisa ser dito, mas a grande questão central aqui no texto é que o legalismo rouba das pessoas a alegria de viver segundo a graça de Jesus. Percebe? Era para estar acontecendo uma festa aqui, porque um homem que havia 38 anos que era paralítico foi curado, então era para os judeus estarem fazendo um churrascão aqui agora de alegria, matando a ovelha e assando os pães deles, com aqueles temperos que eles têm, ervas amargas. Mas eles estão aborrecidos, porque segundo eles é mais importante aquele homem deixar de carregar a sua maca do que se alegrar com um milagre que aconteceu. E o texto continua, meus irmãos. O verso 11 vai dizer que o homem que foi curado responde à pergunta dos judeus. Os judeus falam, você não pode carregar a sua maca. Aí o homem fala, rapaz, foi o cara que me curou que disse para eu pegar a maca e andar. Ou seja, ele tira a responsabilidade das costas dele. Esse homem, ele também está afundado no legalismo. É isso que o legalismo faz com as pessoas. Olha só o que esse homem vai fazer. Ele tira de sobre si a responsabilidade daquele legalismo, fala, não, eu só estou fazendo isso aqui porque o cara que me curou falou para eu fazer, ou seja, eu estou seguindo a regra de conduta que o outro estabeleceu. Aí os judeus perguntam, quem é esse homem? E aí ele fala, rapaz, eu não sei. Ele já sumiu aí no meio da multidão. Só que olha o que acontece no verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou ele ali no templo,
nas redondezas do templo. O templo era muito grande, não quer dizer que eles se encontraram no culto. O templo era muito grande, as pessoas ficavam por ali, pelo pátio e tudo mais. E Jesus está por ali e encontrou o homem. O homem andando lá, curado. Aí ele fala: você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Esse algo pior não lhe aconteça aqui, provavelmente Jesus está falando para aquele paralítico o seguinte: olha, meu querido, você vivia uma vida de pecado. Não volte a pecar para que você não seja condenado, para que você não experimente a condenação eterna. Algo pior do que ser paralítico por 38 anos é experimentar a condenação, não é? Não tinha nada pior para esse homem aqui acontecer com ele do que ficar 38 anos paralítico. A única coisa pior que poderia ser é que ele fosse condenado. Então Jesus está falando: muda de vida, cara. Você experimentou a graça de Deus, você recebeu o milagre de Jesus, muda de vida. Não peques mais. Você já recebeu o milagre, você já recebeu a vida. Então, viva uma vida em abundância, uma vida que agrade ao Senhor. Mas aquele homem não queria agradar ao Senhor, ele queria agradar os homens. Olha só o verso 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Aquele homem, meus irmãos, recebeu o milagre de Jesus, recebeu a bênção, experimentou da graça de Deus, porque ele foi escolhido dentre uma multidão de pessoas doentes. Tinha uma multidão lá no tanque, mas Jesus escolheu aquele homem, Jesus escolheu curar aquele homem, Jesus escolheu abençoar aquele homem. Ele recebe o milagre, ele recebe a cura, ele recebe a bênção dentro de uma multidão, ou seja, ele experimenta da graça de Deus sem merecer, sem nenhum merecimento, até porque ele era pecador. Jesus fala: não volte a pecar. Ele experimenta da graça e da bênção, mas nem sempre a bênção vai nos levar à salvação. Esse texto nos mostra que é possível receber a bondade de Deus e continuar em uma condição de doença espiritual. Aquele homem teve as pernas curadas, mas a mentalidade dele ainda estava cauterizada pelo legalismo. Ele não queria agradar a Deus, ele saiu correndo e foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Mas ele sabia que os judeus estavam querendo encontrar quem era aquele que estava mandando ele transgredir o sábado. Esse homem não foi contar para os judeus para que eles pudessem conhecer o Salvador. Não. Ele foi contar aos judeus porque ele queria fazer parte da turma. Ele queria estar legal com os legalistas, ele queria estar beleza com os legalistas. Ele queria dizer para os legalistas: eu estou cumprindo as regras de vocês, foi o fulano que mandou eu fazer isso aqui, então não fui eu quem desobedeci, quem está desobedecendo é ele lá. Isso acontece porque esse homem está preso ao legalismo dos judeus. Ele quer agradar aos homens ao invés de crer em Jesus. E é muito interessante porque o evangelista João vai retratar lá no capítulo 9 uma cura de um cego que vai acontecer também num sábado, e esse cego também vai ser confrontado pelos judeus sobre a cura, mas ao contrário deste homem aqui do tanque de Betesda, aquele cego vai falar assim: rapaz, vocês estão falando que o cara está transgredindo o sábado, mas ele é o próprio Filho de Deus. Se ele não fosse o Filho de Deus, ele não teria poder para me curar. Ou seja, lá no capítulo 9, depois você lê lá na sua casa, você vai ver que a reação do cego lá do capítulo 9 vai ser de acreditar em Jesus, de crer em Jesus e de confrontar o legalismo dos judeus. Aqui não. Aqui não. Esse homem, esse paralítico, ele também é legalista. E ele quer ficar beleza com os judeus. E ele denuncia Jesus, meus irmãos. Ele está denunciando Jesus. Ele vai lá, fala para os judeus que foi Jesus quem tinha curado ele.
Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E Jesus falou para eles: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai. Então, meus irmãos, os legalistas se opõem a Jesus, os legalistas querem matar Jesus, porque o legalismo, ele é opositor de Jesus. Se nós vivemos uma vida debaixo das regras dos homens, automaticamente nós estaremos vivendo uma vida em oposição à graça que Jesus quer que nós experimentemos. Não tem como, meus irmãos, você viver a graça de Jesus e ser legalista ao mesmo tempo. Você pode experimentar da graça, mas continuar legalista, igual esse homem aqui. A gente às vezes experimenta da salvação, a gente recebe a alegria da salvação, a gente recebe o milagre. Só que a gente, ao invés de pegar essa graça que recebemos e distribuir para as outras pessoas, às vezes a gente pega, experimenta da graça, mas quer colocar um peso sobre as outras pessoas com o nosso legalismo. E a gente está com a mente tão cauterizada, que aí a gente olha para as outras pessoas e julga. A gente, por exemplo, julga uma pessoa que está pregando de bermuda. A Bruna, de vez em quando a gente tem uma discussão lá em casa. Eu falo que não gosto de pregar de bermuda, que eu falo que é um desrespeito com os irmãos. Só que eu não falo como se fosse um pecado. Mas talvez eu tenha um pouco de legalismo aí, sabe? Só que não é que seja um pecado, é igual eu falo para ela o seguinte: eu não vou trabalhar de bermuda, eu não vou, por exemplo, numa cerimônia de um casamento, a não ser que seja num clube, sei lá, debaixo de um sol, de bermuda. Então, eu não vou também pregar de bermuda. Mas não é pecado pregar de bermuda, meus irmãos. Não é pecado pregar de boné, tocar de boné, como nosso irmão Dudu faz aqui. Não é pecado de chinelos. Essas coisas exteriores não são pecado, mas às vezes a gente tem o pastor tem que estar de terno, senão não é ungido. Dentre outras coisas, a gente já experimentou da graça, e a gente precisa se libertar desse legalismo, que às vezes está impregnado na nossa mente, porque a gente está há 38 anos nessa condição de viver debaixo dessas regras. E aí a gente encontra com Jesus, Jesus quer nos libertar disso. Ele já até derrama milagres sobre as nossas vidas, como curou aquele homem. Mas às vezes a gente se recusa a experimentar dessa graça. João está alertando os judeus da diáspora sobre os erros cometidos pelos judeus que mataram Jesus. Ele está alertando os seus leitores: olha, não cometam o mesmo erro. E ele está alertando a gente também, porque nós também cometemos esses erros. Quando nós colocamos a nossa fé nas coisas deste mundo, e quando nós valorizamos mais um conjunto de leis, de regras, as coisas exteriores, criadas pelos homens, do que a obra de Jesus, meus irmãos. Ficamos aprisionados e também aprisionamos os nossos irmãos debaixo dessas regras, impedindo que eles experimentem a graça de Deus e que também nós experimentemos. Eu não sei qual que é o seu legalismo. Eu tenho os meus e eu preciso todos os dias trabalhar. Mas eu queria dizer para você nessa manhã: Jesus quer tirar o legalismo da gente, meus irmãos, das nossas mentes, das nossas vidas.
do nosso meio, da nossa igreja. Não fique aprisionado. Não fique aprisionado nos detalhes, nesses detalhezinhos. Os judeus falaram para o homem que ele não podia carregar a maca. E aquele homem tinha experimentado a obra de Jesus. Nós precisamos também divulgar essa graça, divulgar essa obra redentora, que nós experimentamos e que os outros têm experimentado, e nós também temos experimentado ao longo das nossas vidas. Então, o que eu quero pedir para você nessa manhã, quando você olhar para alguma coisa, para uma pessoa, para algo que está acontecendo na igreja, ou seja, um vídeo na internet, quer que seja, a vida das outras pessoas, dos seus parentes, dos seus irmãos, quando você olhar para a vida delas e for julgar, pergunte a si mesmo se aquilo que você está julgando não é um legalismo. Se a Bíblia está condenando aquilo que você está condenando. Se o que você está condenando, Jesus condenou, a Escritura condenou, e se condenou, passou pelo filtro de Jesus. Existem pecados? Existem. Jesus fala para esse homem: não peques para que algo pior não te aconteça. Então, existe pecado. Mas será que o que eu estou julgando na outra pessoa é pecado? Porque se não for pecado, meus irmãos, e até mesmo se for pecado, né? Nós não temos que julgar, porque também nós cometemos os nossos. Então pare para pensar se você não está sendo legalista naquilo que você está pensando, nas suas crenças. Porque se você estiver sendo legalista, você está perdendo a graça que Jesus quer que você viva, que você pense. Você está perdendo a alegria do Evangelho por causa do peso do legalismo, que te aprisiona e que aprisiona as outras pessoas. A verdade é que nós precisamos nos arrepender dos legalismos que a gente vive cometendo, dos moralismos. Jesus tem uma vida mais leve do que a vida dos legalistas para a gente, meus irmãos. E tem muita gente que acha que a vida de crente é uma vida chata, pesada, dura, que não quer viver a vida de igreja por causa dos nossos legalismos. Não é por causa do Evangelho. Não é por causa de Jesus. É por causa do nosso legalismo. Que a vida que deveria ser leve, que deveria ser uma vida de alegria, de regozijo no que o Senhor tem feito por nós, tem se tornado uma vida pesada. Se você acha que a vida da igreja é uma vida pesada, que a vida com Jesus é uma vida pesada, você está com a mente cheia de legalismos. Porque não é, meus irmãos. Não é para ser assim. Ah, Clisma, Jesus falou que cada um tem que levar a sua cruz. De fato. Levar a sua cruz inclui matar o nosso legalismo. Levar a cruz inclui aceitar as outras pessoas. Levar a sua cruz é matar o nosso coração mau, a nossa mente má. Não é colocar peso sobre as nossas vidas e sobre a vida das outras pessoas, não. Levar a sua cruz, morrer para si mesmo, é matar o nosso julgamento. As regras que a gente está há 38 anos alimentando dentro de nós e que a gente não precisa de seguir. O que a gente tem que seguir é o que Jesus nos ensinou. E está aqui. O que passar disso, meus irmãos, é lixo.
é lixo. E aí a gente tem que jogar fora, porque senão a vida fica muito pesada para a gente e para os outros. Amém? Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, pela tua graça, pela obra redentora que o Senhor fez nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos, os milagres constantes que a gente tem experimentado. Mas eu quero também te pedir, Senhor, que o teu Espírito possa nos livrar do legalismo, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar, viver uma vida leve, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Mas tudo aquilo que passar do teu evangelho, tudo aquilo que passar daquilo que o Senhor nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que passar disso, que o Senhor Deus tire de nós, arranque das nossas mentes, mesmo que esteja plantado ali há 38 anos, ou há mais tempo do que isso, que o Senhor arranque de nós, para que nós não vivamos uma vida amarga, uma vida que condena as pessoas por levar as suas macas de um lugar para o outro, uma vida que condena as pessoas por detalhes, por coisas pequenas, e acaba trazendo um peso para elas e para nós. Senhor, arranca isso do nosso meio como igreja e das nossas vidas individualmente, Pai, em nome de Jesus, o que passar do teu evangelho, que o teu Espírito arranque de nós, para que não vivamos uma vida pesada e uma vida que condena a nós mesmos e aos outros. Em nome de Jesus, nos livra disso, Pai, e nos dá o teu fardo que é leve, Deus, a tua vida que é abundante, em nome de Jesus, Pai, amém.